acordar todos os dias, ou simplesmente vivenciar alguma experiência que nos faça chegar a determinada conclusão. O despertar da consciência é algo que permanece e atravessa reencarnações. Não é um processo que se dá numa existência somente, e na maioria das vezes nem 2, nem 3, nem 4, mas de todo o histórico que se perde no tempo. Levando-se em conta que hoje estamos encarnados no planeta Terra e que, em menor ou maior grau, estamos evoluindo em determinadas áreas do conhecimento humano, mas não necessariamente em todas, e nem necessariamente também estamos em condição de nos dizermos perfeitos ou evoluídos o suficiente para nos declararmos despertados na consciência cósmica ou na consciência do Cristo, nas ações universais. Vamos buscar essa reflexão dentro daquilo que nós ainda estamos nivelados. Primeiro, nós sabemos que vivemos no planeta sabidamente de provas ainda e de expiação. Vivemos numa sociedade ainda, em sua grossa maioria, materializada e que vive para sobreviver no seu dia a dia. Vivemos numa sociedade que ainda não compreendeu, de forma geral, no mundo, as ações e reações necessárias para o processo progressivo, para a evolução de cada um de nós e da coletividade. São uma série de situações dentro da nossa rotina no mundo, que mesmo morando em Jacobina ou em qualquer cidade do mundo, nós nos depararemos ou vamos nos deparar com questões que dizem respeito a toda a coletividade. A necessidade de nos alimentarmos, a necessidade de bebermos líquidos, a necessidade de nos vestirmos, de nos colocarmos em contraposição com os fenômenos climáticos. Precisamos estar protegidos na época do frio, devidamente, adequadamente vestidos na época do calor. Precisamos trabalhar para a sobrevivência material. E aí uma lista enorme de questões que dizem respeito basicamente ao modo e estilo de viver que ainda temos no planeta Terra, como também não foi muito diferente de séculos ou milênios para cá, e nem será ainda pelo tempo de alguns séculos pela frente que ainda temos. Bom, sabedores que somos desta realidade, consciente que estamos, por mais esforço que façamos na existência, num patamar ainda aquém daquilo que podemos ser, diante das circunstâncias que conhecemos, diante dos desafios que ainda se avizinham para a vida de cada um de nós procuramos refletir de que maneira essa consciência pode então ser desperta. E desperta para o quê? Qual é a necessidade que temos, nos dias de hoje ainda, de buscarmos um processo evolutivo maior, mais, digamos assim, engrandecido pelo processo do crescimento do indivíduo, diante das circunstâncias que nós temos ainda. Para quê? Por quê? Lembremos novamente. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles e eles respondem dizendo que a evolução é fácil de ser vivenciada no planeta Terra, mesmo nos tempos de hoje. O que falta é vontade. O que falta é interesse. Aí a gente remete também àquela outra questão que Kardec faz e pergunta por quê. Se nós somos capazes de fazer tudo isso, por que a humanidade, de um modo geral, está no processo que se encontra, influenciado e vivenciando ações negativas? Muito bem. Os espíritos vão e respondem que certas coisas acontecem que prejudicam a evolução humana pelo fato de que aqueles que se dizem bons se omitem diante daqueles que se dizem ou que executam ações em torno de prejuízos maiores para a população.
pela omissão, o chamado mal, entre aspas, predomina. Está lá, no Livro dos Espíritos, uma resposta curta, direta, da espiritualidade, quando questionado por Kardec em relação às questões que nos afetam na sociedade como um todo. Isso por si só, se refletirmos de uma maneira bem simples, já demonstra claramente que vivenciamos experiências sofredoras, experiências difíceis, experiências que nos remetem a situações dolorosas, violentas, muitas vezes grosseiras e selvagens, ainda no planeta Terra, segundo os Espíritos, pela ausência de ação em prol do bem, que é uma grande parte da maioria, ou a maioria da humanidade, ainda vivencia por timidez ou por omissão, segundo os próprios. Baseado nessa reflexão, nós observamos então que esse despertar da consciência nos parece ser algo ainda para muito aquém do nosso pensamento atual. Levando-se em conta todo o processo evolutivo que se deu até hoje no planeta Terra, no campo da humanidade, e ainda o muito que se tem a dar, nós começamos a perceber que esse despertar coletivo ainda é uma meta distante de ser alcançada.